Olá pessoal, aula 4 do terceiro semestre, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre julgamento. Jesus diz em Mateus 7, versículo 1, primeira frase, não julgue. Só que antes de entrar nisso, vale a pena a gente fazer uma breve recapitulação de tudo que nós aprendemos até aqui, afinal já estamos no segundo semestre de estudo. O sermão mais famoso de Jesus, Sermão do Monte ou da Montanha, como você preferir, começa com Jesus apresentando o caráter daquela pessoa que faz parte do seu reino. Essa pessoa ela é bem-aventurada, ela tem a verdadeira felicidade, e essa felicidade não depende de coisas que a gente costuma achar que são importantes para a felicidade. Pelo contrário, é uma lista um tanto quanto ao avesso do que a gente imagina. Bem-aventurada é aquela pessoa que chora, aliás, antes disso, humilde de espírito ou pobre de espírito, que reconhece a sua condição e por conta disso está aberto ao reino de Deus. É lamentoso, ela chora por conta dessa condição e se arrepende no pó e na cinza. Ela é mansa porque ela se sujeita a Deus. Ela é faminta e sedenta de justiça, ela quer agradar a Deus e quer fazer a vontade de Deus o tempo todo. Por conta disso, ela se torna uma pessoa misericordiosa, buscando um coração puro, pacificadora e por conta de ser tão diferente e distinta, tão parecida com Cristo, essa pessoa também será fatalmente perseguida mais cedo ou mais tarde. Apesar dessa perseguição ser uma realidade e Jesus ter avisado que nós seríamos perseguidos se ousássemos viver essa vida que ele nos ensina, mesmo assim nós não devemos nos esconder, mas devemos mostrar para os demais essa vida que nós temos em Cristo. Assim como o sal deve salgar a terra e a luz deve iluminar no meio das trevas, nós devemos estar em evidência e buscar mostrar para o mundo essa vida nova que a gente tem. Jesus falou disso logo no começo do Sermão do Monte. Depois ele entrou em um outro assunto também muito importante, que é como essa pessoa se relaciona com a lei de Deus exposta no Antigo Testamento. Foi importante Jesus falar isso porque na época dele, os escribas e fariseus também ensinavam a lei, mas eles ensinavam a lei a partir da sua letra. Não havia espírito, não havia real entendimento, apenas uma quantidade de mais 600 normas que eles tentavam obedecer para poder garantir a sua salvação. Porém, ao obedecer apenas a letra, desprezando o espírito da lei, eles acabavam quebrando a própria lei. Jesus deu vários exemplos. Eles falavam, não matarás. Então, eles não matavam. Se fosse para matar, tinha que ter o julgamento, tinha que ter testemunha, tinha que ter condenação. Então, eles faziam isso. E eles compravam testemunhas. Eles pagavam gente para mentir só para poder condenar uma pessoa à morte, então matá-la dentro da lei. Tinham ódio, ira e desprezo no seu coração. Jesus falou que o não matarás quer nos ensinar a nos livrarmos de toda ira e de todo desprezo. Assim a gente não mata ninguém. Então Jesus foi muito além da letra para mostrar o espírito da lei quando Deus a deu para Moisés. Outro exemplo, não adulterarás. Olha, até o adultério, a pessoa pode cometer muitos pecados, inclusive nos seus pensamentos. Por isso Jesus ensinou não olhar com intenção impura e mau desejo no coração. Já deve ser o nosso objetivo ao tentar cumprir essa lei. Sobre o divórcio, eles exigiam que se desse carta de divórcio e pronto, acabava a responsabilidade da pessoa para com a sua esposa, para com seu marido. Jesus, no entanto, ensinou que ninguém deveria separar o que Deus uniu e que eles deveriam tentar ficar juntos e não se separar por qualquer motivo. Sobre os juramentos, eles juravam pelo templo, juravam pelo altar e assim faziam valer a sua palavra, que não era muito não tinha muito crédito, né? Essa é a verdade. Jesus nos ensina a falar sempre a verdade, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Sobre vingança, eles diziam olho por olho, dente por dente, de fato estavam citando o Antigo Testamento, mas era uma pena capital, era uma pena que era imposta pelo juiz. Uma pessoa não tinha o direito de devolver olho por olho, dente por dente, ela não podia se envolver numa briga, ela não podia retalhar, ela tinha que levar as coisas para o juiz. Eles entendiam isso tudo errado. E Jesus nos ensinou a fazer diferente.
né? A não negligenciar o nosso próximo. Se até o nosso inimigo tiver fome, a gente pode dar para ele o que comer. Agora, se nós temos uma questão com ele que precisa ser resolvida, a gente tem os meios legais para resolver isso, sem precisar odiá-lo e querer fazê-lo sofrer pelo que nos fez sofrer. Sobre os inimigos, eles ensinavam a amar aquelas pessoas que gostam de você e odiar aqueles que te odeiam. Jesus foi muito além, dizendo para a gente amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso demonstra um caráter totalmente distinto e uma aplicação da lei muito mais profunda. Se é que você está comigo ainda. Vamos lá? Depois do Sermão do Monte, Jesus começou a falar de perigos no exercício da nossa vida cristã aqui nesse mundo. E o primeiro perigo, pasme você, não está lá no mundo. O primeiro perigo que Jesus alertou é o perigo no exercício da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. E ele deu 3 exemplos para a gente. Primeiro, a gente demonstra que adora a Deus amando o próximo. Então, quando a gente ajuda, dá esmolas, quando a gente ajuda outras pessoas, nós estamos demonstrando com isso a nossa religião. E Jesus falou que é um perigo nisso. O mesmo perigo que há na oração. A gente quer orar, mas se a gente faz da oração algo para exaltar a nossa conduta, a nossa espiritualidade, a gente já está errado. E por fim, jejum tem a ver com a nossa disciplina pessoal. Mesmo o jejum, a oração e a ajuda ao próximo podem ser uma armadilha para o nosso coração se a gente faz essas coisas com motivo errado, como por exemplo ser exaltado entre as pessoas. Jesus nos ensina a fazer essas coisas sem pretensão em relação ao próximo, em relação à nossa espiritualidade, mas na intenção de agradar a Deus e ponto final. Se a gente faz essas coisas com a intenção errada, nós não vamos conquistar nada com isso. Para você ver que mesmo tentando fazer o que é certo, o nosso coração nos prega peça. E a gente tem que tomar cuidado com as intenções do nosso coração, porque a nossa pecaminosidade nos ataca ali também. Dentro da igreja, você pode estar adorando com a motivação errada, você pode estar orando com a motivação errada, e até jejuando com a motivação errada e caindo em tentação. Tem que tomar cuidado com esse perigo e lembrar que Deus é o nosso Pai. Se nós vamos fazer alguma coisa, façamos para agradá-lo em tudo, porque o amamos e porque ele nos amou primeiro. Outro perigo que Jesus destaca, aí sim tem a ver com a nossa vida aqui nesse mundo. Esse mundo é cheio de perigos, vocês sabem disso, mas não perigos em relação à nossa vida, violência, esses são os menores. O maior perigo tem a ver com o estilo, com a cultura desse mundo. Por exemplo, nós podemos acabar gostando demais das coisas daqui e ajuntando para nós tesouros na terra, tesouros que vão passar. Jesus fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu, inclusive usar esses tesouros da terra para ajuntar esses tesouros no céu, porque os daqui vão acabar e os de lá vão durar eternamente. Então toma muito cuidado com o que você entesoura no seu coração, com o que você aprecia, aquilo que você coloca tempo e energia. Pode ser, deve ser para você o seu tesouro. E aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Cuidado para não fazer de nada que é passageiro o seu tesouro mais precioso, porque senão você vai acabar sem ele. A outra dica, e essa vale para todos, tem a ver com a ansiedade. Esse mundo é um mundo cheio de ansiedade. O Brasil é um dos campeões mundiais da ansiedade. A gente fica ansioso com o que vai comer, beber e vestir, com a moda, mas também com um monte de outras coisas hoje em dia. E essa ansiedade demonstra que nós estamos preocupados com a coisa errada. Jesus nos ensina a nos preocuparmos com o reino de Deus, com a sua justiça, e o resto vai se apresentar na hora certa. Basta cada dia seu próprio mal. Vamos viver para buscar a Deus. Foi isso que ele ensinou. E agora que a gente entra para o último trecho do Sermão do Monte, o capítulo 7, Jesus aborda a nossa relação com as outras pessoas. Ele já falou da nossa relação com a espiritualidade, agora falou da relação também com o mundo e os seus encantos, e agora vai falar da relação com os outros. Nós precisamos viver conectados com outras pessoas nesse mundo. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas verdadeiras, pessoas falsas. E por conta disso, nós devemos julgar entre uma coisa e outra e saber que Deus também vai nos julgar no final. Então, todo esse capítulo 7 tem como pano de fundo o juízo, ok? E nós começamos direto com essa afirmação de Jesus: não julguem.
Essa é uma expressão que está na boca de todo mundo. Quantas pessoas já não se defenderam dos outros quando foram criticados de alguma forma, dizendo: ei, não me julgue. A Bíblia fala que a gente não deve julgar. É fato, o próprio Jesus disse para nós não julgarmos. Mas você sabe o que significa não julgar? Você entende o que Jesus está proibindo nessa afirmação? Ou será que você, como um fariseu escriba, tem evitado julgar, mas por outro lado tem julgado exatamente da maneira que Jesus falou para não julgar? Será que você está fazendo o que Jesus falou para não fazer e deixando de fazer o que ele não proibiu? Essa confusão, ela é comum e é esperada até, porque nós vivemos numa época onde se prega uma tolerância exacerbada em relação a tudo. A ideia de que não se deve julgar o próximo em hipótese alguma, em nenhum momento, sobre qualquer condição. Nós não temos esse direito, não devemos fazer isso. É isso que se diz, mas é justamente isso que se faz, né, na nossa sociedade. É bom você aprofundar a tua compreensão. Primeiro, se a gente for entender o não julgar, como não pode julgar de forma alguma, nunca, isso será impossível de colocar em prática. De fato, não é isso que Jesus está ensinando, porque no próprio capítulo 7, versículo 15, Jesus nos alerta para termos cuidados com os falsos profetas. Ter cuidado significa prestar atenção, porque esses falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Para isso você precisa julgar se é uma ovelha ou se é um lobo. Isso no mesmo capítulo 7, onde Jesus fala para não julgar. O versículo 16 desse mesmo capítulo, Jesus nos ensina a identificar esses falsos líderes olhando para os seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Você julga a árvore pelo fruto que ela produz. No mesmo capítulo 7, Jesus nos ensina a julgar. Se você quiser uma visão mais ampla, a Bíblia estabelece o juízo legal tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A própria lei de Deus fez com que pessoas fossem escolhidas para julgar as demandas do povo. Isso aconteceu em Êxodo 18, versículo 24 em diante. E se você pensar, mas isso era antigamente, antes de Jesus, na época da lei, precisava de ter lei, precisava de ter juiz. Não, no Novo Testamento, também em Romanos 13, versículo 3 a 4, Paulo ensina aos romanos que toda autoridade é constituída por Deus e ela está numa posição para julgar e punir quem faz o mal. Isso ainda existe, isso ainda vale. Então, se você fosse entender que um cristão não pode julgar de maneira nenhuma, nunca, então um cristão nunca poderia ser um juiz. Porque o que o juiz faz? Julga. É claro que Jesus não está falando dessa maneira. Se eu posso te dar mais algumas demonstrações, a Bíblia estabelece o juízo dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Paulo ensina aos crentes em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 e 13, que eles deviam julgar os de dentro. Ele não podia julgar os de fora. Ele até fala para não se associar com pessoas más, que roubam, corruptas, né, devassas e tudo mais. E o povo achou que eles não podiam se associar com as pessoas de fora da igreja. E ele falou, não é isso que eu estou dizendo, senão vocês teriam que sair do mundo. Eu estou dizendo que vocês não devem se associar com qualquer pessoa que, se dizendo irmão e cristão em Jesus, se comporta dessa forma. Essa pessoa é falsa. E vocês não devem comer, nem se assentar, nem se relacionar com pessoas que se dizem cristãos, mas vivem como não cristãos. Olha aí, você precisa exercer juízo e, de fato, ele fala para expulsar essas pessoas. Olha que loucura, o juízo dentro da igreja. Entenda isso da seguinte maneira, não é que a gente deve julgar e desprezar uns aos outros. Nós devemos, sim, disciplinar as pessoas para que elas vivam uma vida correta e não venham difamar a própria causa que nós defendemos. Dentro da igreja precisa ter juízo. Se você não sabe disso, agora você fique sabendo, especialmente a nossa igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil.
Nós temos um processo que precisa acontecer. Se alguém te ofendeu, ou se você ficou sabendo de algo que é contra a vontade de Deus, flagrante desobediência dos mandamentos e instruções do Antigo ou do Novo Testamento, você se pronuncia formalmente por escrito ao conselho por meio de uma queixa ou denúncia. E o conselho vai atrás, né? A liderança da igreja vai atrás dessa pessoa para poder averiguar esses fatos e tentar conduzi-la ao arrependimento, ou então discipliná-la para que ela se arrependa. É assim que acontece, é assim que é previsto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia também estabelece o juízo em relação às doutrinas. Paulo fala que se aparecesse outra pessoa pregando um evangelho diferente daquele que ele pregou, que essa pessoa devia ser amaldiçoada. Está vendo como é que ele julga as doutrinas? Nós devemos julgar aquilo que nós ouvimos para a gente não acreditar em falsa doutrina, falso evangelho. Jesus também ensinou a julgar corretamente. Em João 7,24, Jesus disse: julguem de maneira justa, não conforme a aparência, mas de maneira justa. Ou seja, o próprio Jesus, no Evangelho de João, fala para julgar, e agora no Evangelho de Mateus diz não julgar. É claro que ele está falando de coisas distintas. Jesus também ensinou em Mateus 18 o processo de restauração que pode terminar em juízo. Se alguém te ofendeu, vá você conversar com essa pessoa a sós, tente ganhá-la. Se ela não te ouvir, leva 2 testemunhas, tente ganhá-la. Se ela não ouvir nem as testemunhas, então você compartilha isso com a igreja, no nosso caso, com a liderança da igreja, e eles também vão tentar conversar com ela. Mas se de todo caso ela não se sujeitar, tratem ela como gentio publicano. O que significa? Ela não é parte da igreja ainda. Ela não se sujeita a Jesus nem aos seus emissários, à liderança. Então, ela deve ser tratada como campo missionário. Nós devemos amar essa pessoa, mas não devemos considerar ela como salvo, como parte da família. Ela precisa ser alcançada ainda. Então, tudo isso exige juízo. Tudo isso exige que você emita discernimento sobre a pessoa. E é impossível viver a vida sem julgar. Se você tem 2 oportunidades de emprego, você vai julgar qual é a melhor. Se você está escolhendo um companheiro, uma companheira para o resto da sua vida, você vai julgar as suas opções e se você tem condições de manter esse compromisso. Então o juízo é necessário. O não julguem de Jesus diz respeito a uma tendência pecaminosa que nós temos, que é a tendência de exercer juízo condenatório contra outras pessoas. Ora, o juízo condenatório é uma atribuição exclusiva de Deus, ou então uma atribuição daquela pessoa que está numa posição de julgar, como o juiz, como o líder da igreja, o presbítero ou um pastor que está na função de juiz diante de uma demanda, mas não é função de todos. Julgar para condenar é função de quem está na posição de juiz. Essa nossa tendência condenatória, pecaminosa, é muito bem exemplificada por Jesus em Lucas 18, versículo 9 a 14, quando ele conta a história de um fariseu que foi ao templo para adorar a Deus, e também foi no mesmo dia, no mesmo local, um publicano. Enquanto o fariseu se gabava da sua conduta, da sua superioridade ética e moral, espiritual, religiosa, ele também criticava na própria oração o publicano. Ele dizia a Deus: muito obrigado porque eu não sou igual esse publicano pecador, miserável e tudo mais, né? E ele dava importância às coisas que ele fazia, como o dízimo, como a oração, como o jejum, ok? Enquanto que o pecador publicano lamentava-se dizendo: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador. Então, quando a gente olha para esse exemplo, essa parábola, há três características que nos ajudam a identificar se nós estamos tendo um espírito de juízo condenatório dentro do nosso coração. A primeira característica é um sentimento de superioridade. Toda vez que você se incha sobre o outro, né, e considera-se pessoalmente superior, mais entendido, mais espiritual, você pode estar se enchendo desse espírito condenatório. Então, o sentimento de superioridade. Segundo, uma disposição supercrítica ou hipercrítica. Ela sente um prazer em criticar o outro. O cara estava orando a Deus,
O que o outro tem a ver com isso? Por que na hora da oração ele tem que dizer: Deus, obrigado porque eu não sou como esse pecador? Então você vê que tem um prazer de se exaltar e de humilhar e criticar o outro diante de Deus, né? Criticando o outro diante de Deus. Muita gente faz isso, porque essa tendência ela existe no nosso coração e a gente tem que tomar cuidado com ela. Terceira característica: extrema importância às coisas pequenas. Geralmente, que tem esse espírito condenatório, além de ter um sentimento de superioridade, uma disposição supercrítica contra o outro, ele vai dar muita importância para coisas que não têm tanta importância. No caso do fariseu, o jejum, a oração dele, o dízimo que ele dava, ele julgava que isso era a prova de que ele era realmente superior. E o outro não fazia isso. O outro era alguém que comia, que bebia, que não participava dos jejuns, das orações, né? Então, ele dava importância para isso. Coisas como comida, bebida e comportamento elevadas a um grau de importância exagerado. Ainda hoje acontece muito isso. A pessoa é diferente de você no estilo, na maneira, e você leva isso a um grau de importância achando que Deus te aceita porque você é diferente. E rejeita, ou deveria rejeitá-lo, porque ele não é como você está dando importância demais para coisas superficiais. E essa semana, o texto para você decorar foi Romanos 14, versículo 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu coloquei esse versículo para você decorar, para que você entenda que o juiz é Deus. E você mesmo vai estar diante dele para prestar contas de tudo que você fez ou não fez. Deus é o juiz, não você, não eu. A menos que em alguma condição você se torne um presbítero, um pastor e tenha que julgar a causa de alguém, aí beleza. Mas se não é esse o caso, você não é o juiz, né? Você não está imbuído dessa autoridade. Para te ajudar a colocar isso em prática, e isso é bastante sutil e difícil, eu estabeleci uma tarefa um tanto quanto difícil, mas muito importante. Eu quero que você viva um dia sem fofoca. Se você não fez, ainda está tempo de fazer. O que significa isso? Uma das maneiras em que essa tendência de exercer juízo condenatório se manifesta é na fofoca, né? Ficar falando mal de outra pessoa demonstra que nós estamos cheios de um sentimento de superioridade, nós estamos criticando e, com certeza, apontando algo de sua menor importância. E isso aparece na fofoca. Você deve passar de 1 a 3 dias sem fazer qualquer tipo de fofoca. E o que significa fofocar? Fofocar é você falar algo negativo de uma pessoa que não está presente. Toda vez que você falar algo negativo de alguém que não está, você pode considerar isso como fofoca. Eu não coloco aqui positivo, porque falar bem de alguém é algo bom, nós devemos fazer. Agora, falar negativamente de alguém já é algo nocivo, a menos em casos super especiais e que você não tenha nem sentimento de superioridade, nem espírito supercrítico e nem dando importância a coisas menores. Então você não deve falar. Agora, para dificultar ainda mais a tarefa, você também não deve permitir que alguém venha falar negativamente de um terceiro para você. E você pode fazer isso mudando de assunto ou então falando algo positivo dessa pessoa na lata. A pessoa falou algo negativo, você fala estranho, porque eu vejo assim e fala uma coisa positiva. Geralmente isso funciona, a pessoa entende que você não vai dar lenha para ela colocar fogo, ok? Então essa vai ser a tarefa. Você vai perceber que é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito importante para você enxergar em si mesmo esse espírito condenatório e tirá-lo do seu coração. Durante essa semana, você teve vários textos bíblicos para ler, e esses textos bíblicos mesclaram tanto o juízo quanto a proibição do juízo. Eu fiz isso para você perceber a diferença entre o juízo que nós devemos fazer e é necessário fazer para a nossa vida e aquele juízo condenatório que nós não devemos exercer em hipótese alguma. Começamos com Romanos 8, versículo 13, lá tem duas perguntas desconcertantes. Por que você julga outro irmão? E a pergunta é difícil de responder.
Se a gente for sincero, a resposta não é boa para nós, né? Nós vamos dizer, porque eu acho que eu sou melhor que ele, porque eu acho que eu sou o juiz, porque eu acho que ele não deveria agir assim. Então, qualquer resposta acaba revelando o espírito condenatório. E piora, porque a segunda pergunta é por que o despreza? Né? O espírito condenatório vem com desprezo. Não é como um juiz que julga com justiça, mas é um que tem uma visão viciada, desprezível. E esse texto nos ajuda a perceber esse juízo que nós não devemos fazer. Por outro lado, 1 Coríntios 5, de 9 a 12, Paulo encoraja os crentes da cidade de Corinto a fazer um julgamento que aparentemente é o mesmo que Jesus instruiu não fazer. Será que é isso? Você conseguiu perceber se é ou não é o mesmo julgamento? Ele fala para julgar os de dentro. É no sentido que Jesus disse ou é no sentido distinto? Eu espero que você reflita e traga as respostas para o seu grupo no momento do encontro. Mateus 18, a 15 a 17, eu quero destacar que é muito mais fácil falar mal de uma pessoa, falar mal de alguém para outro do que ir lá conversar com ela. A gente acha perigoso essa aproximação e mais fácil simplesmente malhar a pessoa para outra. Olha, aí você fala mal da sua esposa para um terceiro, fala mal do marido para um terceiro, fala mal do cunhado, fala mal. É muito fácil fazer isso. Porém, Jesus nos ensina, se alguém ofendeu, se alguém falhou, se alguém pecou, vá conversar com essa pessoa a sós. E se isso não funcionar, vá com mais pessoas. Você vê que a intenção é extremamente distinta. É o contrário da intenção que nós temos de julgar e condenar. Mas é resolver, é amar, é dissuadir, é trazer de volta. É uma posição servil e não condenatória, né? Como a gente está acostumado. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Paulo chama a atenção porque os crentes estavam processando um ao outro na vara civil lá de Corinto. E ele fala, mas que vergonha, por que vocês não escolhem sofrer a injustiça? Será que não tem ninguém aí dentro da igreja capaz de resolver essa demanda entre vocês? Não tem ninguém sábio, cheio do Espírito Santo, que poderia ajudar vocês a resolver esses problemas? E ele chama a atenção para valer dos crentes lá. E ele nos ensina, ao invés da gente tentar ganhar em cima do outro, condenar o outro, a gente julgar com sabedoria a situação, perceber o que está envolvido e agir conforme Jesus agiria. Por fim, Tiago 4, 11, 12 e Tiago 5, 9, esse apóstolo destaca exatamente o comportamento que Jesus proibiu ao dizer não julguem. E a pergunta é, por que esse comportamento é perigoso, né? Ora, falar mal, com sentimento de superioridade, prazer em criticar e se gabar de coisas até pequenas e menos importantes, demonstram que nós não estamos imbuídos do espírito misericordioso de Jesus e podemos cair numa armadilha mortal para a nossa fé e também para os nossos relacionamentos. Ok? É isso que eu tinha para hoje. Eu sei que é difícil, mas nós estamos indo cada vez mais fundo na sua vida, porque eu não quero que você saiba de Jesus, que você saiba o que Jesus disse. Eu quero que você viva isso. Portanto, mãos à obra, arregaça as suas mangas, trabalhe no seu próprio caráter, porque é isso sim que vale a pena fazer. Que Deus te abençoe, a gente se vê.